Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui reunidas em nome do Senhor Jesus. E gratas somos, tenho certeza, por essa oportunidade. Cada dia que passa, a gente cresce um pouquinho mais, aumentamos o nosso conhecimento, aumentamos a nossa experiência espiritual e assim vamos nos edificando. Paulo, ele terminou o capítulo 4 de Primeira Tessalonicenses, sinalizando que os cristãos daquela época, em particular os tessalonicenses, eles deveriam guardar a esperança da salvação. Eles deveriam guardar a convicção de que nós seríamos levados para junto de Cristo. De alguma forma, isso aconteceria. Ele não entra em detalhes, mas parece que quando Paulo estava lá presente com eles, ele detalhou isso muito bem. É o que a gente vai ver hoje no capítulo 5. Então, sem mais delongas, vamos convidar o Espírito Santo, né, para estar conosco mais uma noite. Senhor nosso Deus, amado Pai, precisamos muito, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a entender a tua palavra. Se não for o Senhor nos revelando, a tua palavra, meu Pai, pode acabar parecendo um enigma, indecifrável. Mas nós entendemos que o Senhor deixou essa palavra para que buscássemos o significado, para que buscássemos entendimento, para que buscássemos conhecer ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo, mas nós dependemos do Senhor, para que realmente nós alcancemos o entendimento, que a tua palavra seja revelada para nós. Então, que o teu Espírito, nessa noite, nos acompanhe, nos ilumine, abra nossa alma para receber a sabedoria que o Senhor vai nos dar hoje. Que o Senhor venha preparar cada um dos corações e mentes que estão aqui reunidos e de tantos outros que venham ter acesso a esse vídeo. E que o Senhor Deus tenha da tua paciência e da tua misericórdia para conosco. Se não conseguirmos, meu Pai, assimilar tudo hoje, por favor, insista. Mas não deixe a gente, meu Pai, na estupidez e na ignorância. Que o Senhor venha trazer realmente para nós a edificação. Que o Senhor venha nos trazer para entendermos todo o teu querer. Precisamos do teu auxílio. E é por isso que estamos aqui invocando o Senhor. Permaneça conosco, ilumina a nossa mente, fala o que precisamos, fortaleça as nossas convicções em Cristo e que nada possa nos distrair, tirar a nossa atenção, nosso foco. Assim, meu Deus, como aquele homem, o Senhor bem sabe, estava pregando lá na Inglaterra e os policiais vieram prendê-lo porque estava perturbando a paz e a ordem, causando terror, dizendo que se o teu povo não buscar a tua face, o povo perecerá e irá para o inferno. E falar a verdade se tornou um motivo de prisão. Mas aquele homem, ele não temeu e ele não retrocedeu, mas ele seguiu no seu alvo, no seu foco e pregou para os policiais que queriam prendê-lo. Meu Deus, que o Senhor venha fazer isso com a gente. Nos dê essa fortaleza de fé, de esperança. Não permita que a gente venha olhar para trás, que a gente esteja com o nosso olhar para o nosso foco, a nossa salvação, morar com o Senhor para todo o resto da nossa existência. Assim nós entregamos, meu Pai, esses poucos minutos que estaremos juntos em tuas santas mãos e te agradecemos desde já pelo teu cuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, povo lindo.
Então, não sei se vocês acompanharam, viram esse testemunho. O rapaz estava lá pregando, falando das escrituras, de céu e inferno, e isso causou alguma comoção nas pessoas que estavam ouvindo, causou temor, terror. Ele foi ameaçado de ser preso por estar praticando terrorismo. Absurdo, né? Absurdo. Mas é nesse pé que nós estamos. O mundo, ou melhor, o diabo, através do mundo, do nosso sistema, ele está provocando, procurando paralisar a pregação do evangelho. Achei muito bacana que esse homem não retrocedeu, ele olhou nos olhos dos policiais e falou: vocês têm que se arrepender, vocês têm que buscar a salvação das suas almas. Paulo está falando a mesma coisa nesse momento com os Tessalonicenses. Vocês têm que ser firmes, vocês não podem retroceder. Continuem no seu foco, continuem fazendo o que vocês foram chamados para fazer. Cuidar da sua salvação e cuidar dos demais. E a gente vai ter aqui o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então, fica claro, pelo menos nas entrelinhas, que esse foi um assunto provavelmente esgotado entre os tessalonicenses em alguma das pregações que Paulo fez lá. Talvez a última pregação, onde ele anunciava o reino dos céus, o arrebatamento, o fim de todas as coisas. E ele percebe que nessa carta não é necessário falar sobre isso. Foi necessário, no capítulo anterior, ele fortalecer os irmãos, dizendo: olha, aqueles que morrem, não fica preocupado, eles serão ressuscitados e também serão salvos. A alma deles vai viver para todo sempre com Cristo. Mas ele cria agora a ressalva de que eu nem preciso falar dos tempos para vocês. Que tempo seria isso? O tempo do arrebatamento, o tempo do fim de todas as coisas. Não preciso falar a respeito disso. Então, pelo jeito, os tessalonicenses eles tinham essa convicção e esse entendimento muito bem desenhado nas suas mentes. E aí ele continua: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, com detalhes, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Bom, final do capítulo 4, ele está falando do arrebatamento. E agora ele começa a falar do dia do Senhor. E o dia do Senhor é diferente de arrebatamento. Ele não está mais falando aqui de arrebatamento. Ele está fazendo um alerta sobre os últimos tempos. E aqui a gente vai entender que ele está falando justamente da grande tribulação e depois do milênio. Mas ele vai focar aqui a grande tribulação. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. A ideia de que o dia do Senhor vem como um ladrão aponta justamente para a surpresa da situação. Ninguém vai estar esperando por esse dia, mas o dia vai aparecer, vai acontecer. Ninguém vai estar esperando. Então, é como o ladrão quando chega na casa de alguém, lá ele está amarrado que não vai chegar na nossa casa. Mas ninguém espera ser assaltado, ninguém espera ser roubado, ninguém espera ser invadido por um ladrão. Não importa se é de dia ou se é de noite, ninguém espera. Mas de noite, pior ainda, porque de noite está todo mundo dormindo. Aí é que ninguém espera mesmo, todo mundo quer ter sua paz, né? Descansar. Ninguém espera. O dia do Senhor
é também o dia da vingança do nosso Deus, o dia da ira de Deus. Ele tem muitos nomes. Ao longo da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, esse dia tem muitos nomes, mas apontando sempre para um dia onde haverá um sofrimento absurdo, onde haverá desespero. E a respeito desse dia, os tessalonicenses estavam bem conscientes de como seria possível perceber os sinais. Não existe um dia marcado, mas existem vários sinais que apontam aquele dia. Vamos continuar aqui. Ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui já é um sinal. Qual sinal? Quando andarem dizendo paz e segurança. Um dos sinais é que vai ser alardeada ao mundo todo agora a paz e agora a segurança. E nós sabemos disso já. Sabemos que os dias da grande tribulação, pelo menos os 3 primeiros anos e meio, eles serão dias de paz. Parece que vai haver a solução para o mundo. Tudo vai estar tranquilo, mas a gente entende que é uma falsa paz. Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal, peraí. E aí, pessoal, então vamos retornando. Ah, como a gente estava falando, né? Havia os sinais pré-determinados para sinalizar o dia do Senhor. Havia não, e nós sabemos de alguns. E Paulo ele está advertindo o pessoal, olha, vai haver uma situação assim, assim, assim. Anteriormente ele já disse, não participaremos disso. Logo mais ele vai falar a mesma coisa, não estamos aqui para isso. Mas ele está querendo que a gente tenha esse conhecimento até para alertar outras pessoas, para falar que existe céu e inferno, para falar que existe uma condenação para aqueles que rejeitam a Deus. Paulo quer que eles estejam conscientes disso e que nós estejamos conscientes disso. O Espírito Santo tem essa esperança também. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz. Como é a dor de parto? Vocês aí que são mães. Ela vai começando com uma determinada intensidade, né? E uma determinada frequência. E o que vai acontecendo com o passar do tempo? Essa frequência vai diminuindo e a intensidade vai aumentando, de modo que a parturiente ela vai sofrendo cada vez mais até que o seu filho venha a nascer. Pelo menos é assim, regra geral, para quem tem um parto natural, um parto normal, é isso? Então, as dores vão se intensificando e elas vão se tornando, vão acontecendo com um intervalo de tempo cada vez menor. Tudo bem? Então, enfim, a gente vê Paulo fazendo essa comparação. Então, vão dizer, olha, paz, paz, vai estar tudo tranquilo, é o momento da falsa paz. Mas as coisas vão começar a se intensificar. Vão vir pequenas dores, pequenas perseguições ou castrações, eu não sei bem o que vai acontecer, também não quero, mas quem estiver aqui, que não seremos nós, vai entender quando ler essa palavra, que as coisas vão acontecendo, o aperto vai acontecendo, acontecendo, e essa falsa paz vai se transformar numa destruição repentina. Vai acontecer de uma forma tal que eles vão ficar surpreendidos. Lembra que, quando estudamos 2 Pedro, a gente leu um pouco disso a respeito? Eu acho legal a gente abrir a Bíblia agora, em 2 Pedro, para a gente lembrar o que Pedro fala a respeito. Então, 2 Pedro, no capítulo 3, é já lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes aí de Apocalipse.
Todo mundo, né? Então vamos lá, ó. Ah, vou começar aqui do verso 7, tá certo? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Foi o que a gente acabou de ler, né? O dia do Senhor. Só que aqui a gente está vendo com outro nome, né? Dia do juízo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça. Então, ele está dando o quê? Tempo, Deus está dando tempo para que nenhum pereça. Bom, a gente sabe que não vai ser bem assim, né? Mas ele está dando tempo. Senão, que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, um outro termo, dia do Senhor, aqui em 2 Pedro. Dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Algumas versões falam que se derreterão. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, um outro nome, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. O que vai acontecer? É isso aqui. Tem coisas que a gente não consegue nem entender direito. Como assim as coisas vão derreter? Como assim tudo vai pegar fogo? Saraivada de fogo, os vulcões entrando em erupção, as placas tectônicas, né? Loucas, com terremotos, magma subindo. A gente pode fazer muitas conjecturas, mas aqui está dizendo que vai ser um terror do inferno. Pedro está falando a mesma coisa que Paulo está falando. O objetivo de Paulo é alertar. O objetivo de Pedro foi alertar. Vamos continuar. E a coisa vai ficando mais intensa, né? Vem as dores de parto, aqui está, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Não haverá para onde fugir. Melhor será evitar estar nesse tempo aqui. No dia do juízo, no dia do Senhor. É melhor não estar aqui, no dia de Deus. Que, inclusive, ele fala que um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. O que importa é que esse tempo chegará, ainda que pareça tardio. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porque é assim que o ladrão apanha a sua vítima, de surpresa. Quando ele fala que não estão em trevas, eu entendo que ele não está falando da noite, ele está falando da pessoa ter entendimento, não está em trevas, ela tem conhecimento, ela não está na escuridão do desconhecimento, ela não está na obscuridade, não, ela tem entendimento, ela tem conhecimento, ela foi iluminada, tanto pelos escritos, como pelo próprio Espírito Santo, ela foi iluminada por Deus para ter consciência dessas coisas. Então ele fala: vós não estáis em trevas, vocês não são ignorantes a esse respeito, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos, sois filhos da luz, foram iluminados por Deus, e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E a ideia dele aqui é que
As pessoas da noite, das trevas, são ignorantes. É como se estivessem dormindo para essas verdades. Mas as que são do dia, iluminadas, conscientes, elas estão, inclusive, trabalhando para divulgar esse entendimento, essa mensagem, essa profecia. Os da noite dedicam a noite para dormir. Os do dia dedicam o dia para o trabalho. Há quem trabalhe de noite, mas o natural é que a noite esteja reservada para o descanso do ser humano e o dia reservado para o trabalho, para a execução de todas as tarefas domésticas, laborais, seja lá o que for. Nós que somos do dia não podemos ficar paradas. Temos de estar trabalhando em prol do evangelho, obviamente. Não, essa mensagem é espiritual, né? Por favor. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Qual é essa ideia da dormição aqui? Esse sono, esse dormir, significa o quê? Justamente aquelas pessoas que andam sem foco, sem um norte, sem uma direção, desapercebidas do que está acontecendo, ignorantes a respeito dessas profecias. Não sejamos como os que dormem, mas estejamos sóbrios, alertas, vigilantes, porque a gente vai ver os sinais e a gente vai se esquivar dos sinais. Os sinais, na verdade, não vamos nem nos esquivar, a gente vai nos manter alerta, porque os sinais são para apontar um momento do qual devemos fugir. E fugiremos através do arrebatamento. Então, os sinais, na verdade, são para que nós estejamos buscando a nossa santificação. Quando as coisas estiverem acontecendo, a gente, pô, peraí, é o dia do Senhor chegando. Eu não posso chegar e ficar como quem dorme, desapercebida do que está acontecendo. Hoje, nos nossos tempos, eu realmente acredito que sejamos a última geração antes da grande tribulação. Eu acredito. Nós já vemos sinais. Sinais que já foram descritos lá em Mateus 24, sinais como os que a gente veio aqui em Pedro, sinais que já foram falados tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, vários momentos. Nós já vemos sinais, nós já vemos apostasia, nós já vemos a falta de amor, nós já vemos um monte de coisa. Nós já vemos falsos cristos se levantando, vai acontecer ainda mais. Nós já vemos um bocado de coisa. Nós já percebemos os sinais. Então, os sinais é para a gente ficar de bobeira chupando o dedo? Não. Os sinais é para a gente ficar alerta. Caramba, eu tenho que me santificar. Deus me perdoa, Deus me santifica, Deus me purifica. Eu tenho que buscar a santidade. Para estar preparado. Por quê? Porque nós não somos destinados a esse dia. Ora, verso 7. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E a gente pode entender que ele está falando da noite como um período de tempo onde não há o sol, como também pode estar falando do momento em que a pessoa não tem entendimento, está em trevas, está na escuridão, na noite. E como quem não tem entendimento está se embriagando com as coisas do mundo, se embriagando e se entorpecendo, perdendo a sua razão. E cada vez mais ficando perdido, sem saber o que fazer, sem ter a mínima noção de que para que lado eu vou andar. Pessoas da noite, as pessoas da noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sóbrio é aquele que está com a sua mente em alerta, está com a sua capacidade cognitiva perfeita, está lá percebendo os sinais e buscando santificação. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Quem está falando isso é Paulo.
Lá em Efésios, ele não falou a couraça da fé. Ele falou a couraça da justiça e do escudo da fé. Mas tudo bem, tanto faz o que ele quer dizer, ou pelo menos o item que ele sinaliza. O que importa é que isso aqui são armas de guerra, armas espirituais, que servem para nos proteger, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Em Efésios, ele não fala sobre o amor, mas ele fala da justiça. E, para mim, é um ponto muito forte isso, quando a gente compara justiça com amor, que, na verdade, o é. Um exemplo de justiça. Trabalhador trabalha lá o mês inteiro para ganhar o seu salário no final do mês. E ele recebe o salário. Foi justiça. E no momento que o seu patrão pratica com ele a justiça, também é um ato de amor, porque o patrão está buscando o bem-estar, está buscando o cuidado do seu funcionário, por merecimento. A gente pode pensar aqui em inúmeras outras coisas. O marido que é fiel, ainda que a esposa seja extremamente rabugenta, chata, mas ele continua lá do lado dela, fiel, por amor, por justiça à palavra de Deus. Então, eu entendo que aqui, quando Paulo fala fé e amor, é o mesmo quando ele fala lá em Efésios, justiça e fé. Eles sempre andam juntos, a fé e o amor. E um outro nome que eu entendo para o amor é a justiça. Quando você ama, você pratica a justiça. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da coroa da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Em Efésios ele fala isso também, né? O capacete da salvação. Para que serve o capacete? Para a gente blindar a nossa mente, blindar a nossa cabeça, guardar o nosso cérebro. Quando a pessoa vai para uma guerra, ela tem que proteger os órgãos vitais dela, né? Proteger a caixa torácica, onde está o coração, os pulmões, proteger a cabeça, onde está o cérebro. A maior parte dos nossos sentidos está aqui, a audição, visão, paladar, olfato, está aqui. Tem que proteger a cabeça. Devemos proteger outras partes do nosso corpo, sim. E tudo isso para preservar a nossa integridade. Quando ele usa desses recursos espirituais, ele está sinalizando. Isso é para preservar a nossa salvação, preservar a nossa santificação. Não dá para a gente se perder. Não podemos nos perder nisso. Eu acho interessante, eu vou querer abrir com vocês uma passagem que tem em Isaías, onde a gente vê de onde Paulo tirou a inspiração da armadura de Cristo, da armadura de Deus. Então, abra aí em Isaías, no capítulo 59. E eu entendo aqui que o primeiro a usar essa armadura foi o próprio Cristo. Isaías 59. Todo mundo já chegou aí? Aí, aí a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Eu quero pegar com vocês boa parte desse capítulo, porque eu acho ele muito forte. Já estudamos, já meditamos nele, e vale a pena ver de novo. Então, Isaías 59, a partir do verso 1, a gente vai ter assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo
e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Isso é forte, né? Você dá à luz a iniquidade. Só para criar o contexto. Agora pula para o verso 14. E aqui a gente vai ter assim, ó. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como preso. Aquele que busca se santificar é tratado como preso, é perseguido. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Eu vou lembrar, esse conceito de justiça tem uma intimidade muito grande com o amor. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. E eu entendo que aqui a gente começa a falar do próprio Jesus. O texto fala do próprio Jesus. E ele vai continuar assim: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e cobriu-se de zelo, como de um manto. Isso aqui é um homem preparado para uma guerra. É um soldado preparado para uma guerra. Vou tirar a palavra homem. É um soldado preparado para uma guerra. Isso aqui é o Senhor Jesus. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furou aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, as ilhas do mar, dá-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião. Deixa eu botar aqui. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Percebe que ele se prepara para uma guerra e ele vai lá para vingar? Ele está falando aqui da grande tribulação, mas que chegará o momento também em que ele renderá aqueles que se converterem em Sião, aqueles de Israel que se converterão. Povo lindo, eu ouvi uma coisa esses dias e eu parei assim para pensar, é verdade. Jesus, por mais que ele tenha amor por nós e ele tenha morrido por todos nós, ele, na verdade, não veio por nós. Ele veio pelos judeus. E quando ele voltar, ele não vai vir por nós, até porque nós já estaremos lá com ele. Ele vai voltar novamente pelos judeus. A primeira vinda dele, ele veio para anunciar-se como o Messias. Os judeus o rejeitaram. A segunda vinda dele vai ser para salvar os judeus, porque os judeus vão se converter na grande tribulação e vão clamar por aquele que veio em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão chamar por Jesus. Eles vão se converter. E aí, ó, virá o Redentor a Sião. E aos de Jacó. Ele não está falando de igreja, não está falando dos gentios, está falando dos judeus, do Israel. E aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Não é para todo judeu, não. É para aqueles que se converterem. Quanto a mim, esta é a aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, nem se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Pode voltar aí para Tessalonicenses. Eu achei
que valia muito a pena a gente falar sobre essa passagem, porque é de onde Paulo tira a inspiração da armadura de Deus. E o primeiro a fazer uso dessa armadura é justamente o próprio Jesus, onde ele se veste de justiça, de amor e de juízo. Mas vamos lá. Volta agora aí, Tessalonicenses 5, a gente está no verso 8, né? Nós, porém, não somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, não nos destinou para o dia do Senhor, para o dia da vingança, para o dia de Deus, para o dia que a Bíblia dá o nome várias vezes. Não, nós não fomos destinados para isso. Porque Deus não nos destinou. Então estejamos como vigilantes. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente aceitar Jesus, segue os princípios divinos, acabou, a gente vai estar preservado desse dia. Temos hoje em dia, no meio da igreja evangélica, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. E não faz nenhum sentido, porque a tribulação é um dia de vingança, é um dia de juízo. Como é que Deus vai se vingar daquele que o aceitou, que o abraçou, que o amou, que o adorou, que rejeitou a própria vida para viver em prol de Cristo? Como é que Deus vai se vingar de alguém assim? Não faz nenhum sentido, né? Então, aqui a gente vê mais uma vez a confirmação disso. Vamos repetir: essas palavras não estão saindo da boca de Paulo. Essas palavras saíram da boca de Cristo, que pregou a Paulo, que revelou a Paulo. E Paulo agora está revelando para os Tessalonicenses e para nós. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, e esse dormir aqui agora, no meu entendimento, não é o dormir anterior. O dormir anterior, que ele falou nos versos anteriores aqui, é daquela pessoa que está displicente, relaxada, ignorante e que não quer saber de Deus. Esse dormir aqui já é aquele que realmente morreu, que foi aquele do capítulo 4, aquele que dormiu, aquele que morreu. Tá tudo certo. Morreu em Cristo? Olha o que ele diz. Quer Jesus Cristo que morreu por nós, para quê? Quer vigiemos, quer estejamos alertas, quer a gente que está vivo aqui, ó, mantendo a nossa salvação em dia, quer durmamos, aqueles que morreram em Cristo, vivamos em união com Ele e viveremos em união com Ele. E ponto final. Então, a gente está garantido. Por quê? Porque nós não estamos feitos, destinados para o dia da ira. E diga-se de passagem, há quem inclusive diga que essa palavrinha aqui, destinou, que tem um peso de destino, de um decreto, não é, na verdade, um decreto de Deus, como quem diz, ó, você, fulano, ciclano, beltrano, vocês estão destinados à perdição, vocês estão destinados à salvação. Não, isso aqui, destino como consequência de uma atitude. Que atitude? Escolher servir a Deus ou não. Escolheu servir a Deus? Seu destino é salvação. Não escolheu servir a Deus? Seu destino é a tribulação. Vai se arrepender na tribulação? Se houver tempo para isso, se a pessoa estiver viva até lá, vai se arrepender na tribulação, beleza, vai ter direito à salvação. Caso contrário, o decreto é perdição. Mas não é que Deus destinou, é que Deus, ele determinou uma consequência, tanto para a salvação como para a perdição. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, isso já havia no meio dos Tessalonicenses, essa ideia de um consolar o outro, um confortar o outro, um fortalecer o outro. Bom, já havia isso, né? E Paulo está dizendo: continuem, vocês estão fazendo a coisa certa. Não deixa ninguém entrar no meio de vocês para falar outras coisas. A gente vai ver
em 2 Tessalonicenses que isso estava acontecendo. Existiam outros pregadores enviando cartas para os Tessalonicenses também. Só que as cartas deles anulavam a esperança dos Tessalonicenses. Minha irmã, se morre a sua esperança, vivamos, bebamos, comamos e morramos. Tanto faz. Mas se a gente tem esperança de morar com Deus, não. Cuidemos, vigiemos, sejamos zelosos com a nossa alma. Importa que haja um cuidado com a nossa alma. E alguns tentaram fazer isso. Abra aí, 2 páginas depois. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 1. Vamos antecipar aí, só para vocês perceberem essa preocupação de Paulo. Ó, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à vossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta. Como se procedesse de nós. Como se alguém estivesse escrevendo em nosso nome, ó, eu, Paulo, dizendo tudo que ele diz. É um anticristo mesmo para fazer isso. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque já estava havendo tão grande perseguição aos cristãos que parecia que o dia do Senhor tinha chegado. E palhaçada. O dia do Senhor não chega nem aos pés do que aconteceu com os judeus, com os cristãos em Roma naquele tempo. O dia do juízo de Deus não chega aos pés, ou melhor, as desgraças que aconteceram no Holocausto não chegam aos pés do dia do juízo do nosso Deus. O que está para acontecer, Jesus falou, nunca aconteceu. Nunca ninguém nem ouviu falar. E o nosso planeta já passou por dilúvio. Tudo já foi destruído. O que está por vir é pior do que isso. Pensa. Né? Então, pode voltar aí para 1 Tessalonicenses 5. A gente vai ver que havia um ataque à igreja de Tessalônica. Né? Inclusive com pessoas se dizendo serem Paulo. Como vai chegar o momento em que pessoas abrirão a boca para se dizerem Cristo? A gente já viu isso algumas vezes no tempo moderno, nos tempos de hoje, mas a gente vai ver isso ainda também mais para frente e na grande tribulação. A gente vai ver essas coisas. Eu sou o Cristo. Vede que não vos enganeis. Enfim, vamos lá. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Aqueles que estão cuidando de vocês, que trabalham no nosso meio, os servos que estavam lá cuidando da igreja e que também eram seus líderes. Rogamos que acateis com apreço, que estejam submissos, que se sujeitem a esses homens de Deus, a essas pessoas que o Espírito Santo levantou para cuidar da igreja. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Sim, devemos considerar muito aquelas pessoas que vivem em prol do evangelho. Pastores, os bispos, ok, suas esposas, suas famílias, que inclusive padecem muito para seguirem o chamado do homem de Deus que tem lá na casa deles. Eles padecem, eles sofrem também. Mas não só eles. Aquele que está cuidando da igreja, aquele que senta do seu lado para te fortalecer quando você está meio caidinho, meio chateado.
Esses que fazem a obra de Deus, considerem, tenham em máxima consideração. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, rebeldes, resistentes, né? Admoestar, né? Alertar, aconselhar, cuidar dos rebeldes. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos, pacientes para com todos. Acho que a pior parte aqui é eu ser paciente para com todos. A gente quando chega a um determinado nível, a gente começa a perder a paciência. A gente fica meio intolerante. A gente fica na expectativa de que aquela pessoa, meu Deus, ela já ouviu a mesma coisa que eu, como é que não aprendeu? A gente fica meio intolerante. Mas ele fala aqui, ó, ampareis os fracos, porque sim, tem fraco no nosso meio. E sejais pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Quando você retribui mal por mal, isso é o quê? Vingança, né? Mas a gente já sabe que a vingança pertence ao Senhor. A nós cabe amar, perdoar. A vingança é do Senhor. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Buscar cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Esse regozijai-vos sempre é diante de toda e qualquer situação, seja boa ou má. Estejamos alegres. Não por causa da situação, mas porque a gente conhece a Deus. Seja qual for a situação, a gente tem Deus. Esse Deus está aqui para nos consolar, nos fortalecer, nos orientar. Nós não somos desamparados, a gente tem um pai para cuidar da gente. E toda situação ruim, por pior que ela seja, é por um tempo. Depois passa. Eu conversava outro dia com uma moça da igreja e ela, pô, Lília, mas já tem 20 anos e não passa. Talvez porque não se alegre no Senhor. Talvez porque continue sempre pensando, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E às vezes lembro essas coisas, eu fico rindo. Como é que a gente tem tanta dificuldade para aprender, pessoal? As coisas são muito fáceis, muito simples, é muito cristalino. Estejais contentes. Estejais contentes. Paulo já falou isso anteriormente, ele falou em Timóteo. Mas se você tem o que comer e você tem roupa para vestir, já fique contente. Ele nem falou de casa para morar. Ele falou de roupa para vestir e de comida para comer. Isso já é motivo suficiente para você estar feliz da vida. Paulo chega e reforça aqui de novo. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar é, inclusive, uma arma de guerra. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, convosco. A ideia é de que sejamos gratos. Quando você imagina dar graça é o quê? Agradecer. Porque até o dia mau nos fortalece. Até a coisa ruim nos fortalece. Até o sofrimento nos fortalece. Nos torna melhores. A não ser que você não consiga enxergar nas coisas da vida a mão de Deus. Porque em tudo tem a mão de Deus. Ah, não, Lívia, é consequência do meu pecado. Estou aqui sofrendo horrores. Tem a mão de Deus, por quê? Porque tu não morreu ainda. Há para você esperança de sair de toda essa bagunça. Em tudo estejais contentes e dai graças a Deus. Porque tudo é por um tempo. A única coisa que vai ser eterna vai ser a nossa salvação ou a perdição. E entendam que eu não falei a nossa perdição.
a nossa salvação ou a perdição. A gente vai para a salvação. Não apagueis o espírito, não extingais o espírito. Então, o espírito pode ser apagado? O espírito está aí na sua Bíblia com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, né? E aí, o espírito pode ser apagado ou não? Se ele está dizendo para não apagar, é porque pode ser apagado. O que que vai apagar o espírito em você? O espírito com letra maiúscula. Espírito Santo. É o quê? Pecado, a incredulidade. Em primeiro lugar, a incredulidade. Depois o pecado. Aí você vai realmente apagar o espírito que há em você. E aí, meu irmão, isso vai ser computado negativamente para você. Para você não, né? Para aqueles que rejeitam o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Então é importante que a gente busque estudar as profecias, conhecê-las, porque o objetivo das profecias é nos preparar para que não estejamos aqui no dia mau. Todas as profecias estão apontando para um dia de juízo, para um dia de castigo. E a grande tribulação ainda não é a pior parte, porque a pior parte é o juízo final, onde está decretada a morte eterna, né? Nesse momento, tem ninguém no inferno. Às vezes a gente chega e pensa, né? O inferno, tem algumas palavras no Novo Testamento que são traduzidas por inferno, mas que, na verdade, não significam o inferno, que é o que o inferno é, que é aquele local de fogo e enxofre, aquele lugar de onde não haverá mais escapatória. Ali é pior. Você passar pela grande tribulação, você ainda tem uma chance. Mas caiu no lago que arde com fogo e enxofre, não tem mais chance. O diabo não está lá. O diabo vai ser lançado lá ainda. O inferno não está lá. Aquilo ali. Então, o que a gente entende como inferno não é o que realmente é. Então, as profecias sinalizam para que a gente não vá para lá. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Isso é importante. Tem gente que tem medo. Não, não vou ler isso, não vou ler aquilo, porque eu posso me contaminar. É verdade. É um cuidado que a gente tem que ter, verdade. Mas também verdade seja dita que a gente tem que ter uma maturidade para examinar tudo. Temos que ter. Eu, hoje, não teria receio de ler qualquer coisa. Mas quando eu percebo que qualquer coisa não me direciona para coisas boas, não tem nada de bom, eu tenho que reter o que é bom. Não tem nada de bom, eu sei discernir e não, isso aqui não presta, não me interessa. O que o Espírito Santo deseja de nós é que tenhamos esse discernimento, é que a gente venha ter essa maturidade. Paulo também, ele espera que tenhamos essa maturidade. Julgai todas as coisas. Ele não falou julgue os escritos do bispo da sua igreja. Julgue os escritos apenas da Bíblia. Ele está falando todas as coisas. Eu não sei o que significa todas as coisas para você, mas para mim todas as coisas são todas mesmo, sem exceção. Às vezes, não sei se vocês leram um livro bem antigo, não sei se é o primeiro livro que o Bispo Macedo escreveu, mas Orixás, Caboclos e Guias, ou Deuses ou Demônios, não é? Se eu não me engano, é esse o título. E, pessoal, se você for ler lá, tem aprofundamentos a respeito das religiões de matriz africana. Para o bispo escrever aquilo, ele não teve que estudar aquilo, mas ele necessariamente não se misturou com aquilo. Mas aquele conhecimento que ele adquiriu serviu para que ele ensinasse aos outros: olha, isso aqui não presta.
Por que não presta? Ó, vamos comparar aqui com a Bíblia assim, assim, assim. Mas se ele simplesmente dissesse, não quero saber disso, como alertar os incautos? Porque tem gente que acredita que o que há lá ainda são guias de luz, espíritos de luz. Dentro do espiritismo, a mesma coisa. E se eu não me engano, dentro desse livro fala um pouco também de espiritismo. Eu li, foi um dos primeiros livros que eu li, muito tempo atrás. Então, enfim, julgai todas as coisas, retei o que é bom. Tem coisas que não vale a pena, tem coisas que você vai tirar algum ensinamento, alguma edificação. Tem? Tem. Abstende-vos de toda forma de mal. Ah, não, Lília, mas eu estou lendo isso aqui, ó, é mal. Opa, agora você se abstenha. Você julgou, você viu que é mal, pronto. Ali não nos interessa mais, cai fora, tá? Assisti um programa tal, parecia ser legal. Comecei a ver o vídeo, mas depois eu vi, bacana, você já tem discernimento para saber o que presta e o que não presta. Então, despreze o que não presta. E o que é bom, retenha. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É a oração de Paulo agora, né? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu acho interessante nesse verso? É que é muito fácil a gente entender um corpo corrompido, uma alma corrompida. Mas para você faz algum sentido um espírito corrompido? Entendendo que esse espírito é o espírito fôlego de vida? Sentido nenhum, né? Para mim não faz sentido. Então, esse espírito não é o espírito de vida. Não pode ser, porque o que vem de Deus não pode ser corrompido. Esse espírito, eu entendo que é a sua disposição, é a sua, pô, acho que disposição, é o melhor termo que eu entendo. É o que você realmente se coloca para fazer. Não sei se eu consigo me expressar. É diferente da alma. O espírito, ele influencia a alma, não é o fôlego de vida. Esse espírito é o que você é a sua disposição para fazer as coisas boas ou coisas ruins. Às vezes a gente encosta em alguém, poxa, aquela pessoa tem um espírito bom. Você não está falando necessariamente da alma, mas você está falando de qualidades que ele tem, que a pessoa tem, e que denotam, poxa, ele tem uma inclinação para coisas boas. Mas esse mesmo espírito pode se degenerar. É o que ele fala aqui. Se você não cuidar dessas suas inclinações, você pode não ser íntegro, você pode ser repreensível no dia do Senhor. Esse dia da vinda do nosso Senhor, esse dia é o arrebatamento. Esse dia aqui que ele está falando é o arrebatamento. Nesse dia, do dia do arrebatamento, a gente tem que estar diante do Senhor Jesus Cristo, irrepreensíveis, santificados, íntegros. E a ideia de íntegro é que tem uma integralidade, uma inteireza, apontando para uma perfeição. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Fará a obra em você, cumprirá as profecias. Fiel é o Senhor Jesus, e ele cumprirá tudo que ele disse, tudo que ele prometeu. Irmão, orai por nós. No final, né? Ele pede ajuda, um auxílio espiritual. Orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Todo mundo sabe o que é ósculo, né? Beijo. Saudai todos os irmãos com beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Não fica guardado só para os líderes.
é para todo mundo ter acesso a essas informações. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E é isso aí, pessoal, que temos para hoje. A gente ainda tem uns minutinhos. Gostaria de ouvir algumas de vocês. O cheiro é ótimo. Começa por você, Isis. Vá, antes que você durma, que eu estou vendo aí que hoje você tá heroína, irmã. Você está aí resistindo bravamente ao cansaço. Não, deixa meu filho alertar e acorde mamãe quando estiver na hora da meditação. Ele me acordou, 22 minutos atrasado, mas acordou. Tá me ouvindo? Tamo, ouvindo. O que ficou pra mim é esse de ficar alegre. Hum, Hoje eu tava um pouquinho pra baixo. E eu sempre. Eu conversando com Deus no metrô. E ele falou comigo, dizendo: "Você não confia, não? Tá preocupada por quê? Não confia? Então relaxe, descanse." E eu descansei, eu fui dormir. Você tá parada ou a internet tá ruim? não, a sua Mas o que ficou internet pra mim parece é estar um pouco esse de, ruim, mas de, vai em de frente. manter-se alegre. Peraí que eu fecho o vídeo. Às vezes, quando fecho o vídeo, melhora. Melhorou. Tá me ouvindo? Sim. Dá um sinal de vida aí. A internet. É de manter-se alegre. E Paulo tá falando aqui pra gente que a gente tem que animar umas às outras, ajudar e animar. Eu acho que é pra isso que a gente congrega. Pra que a gente consiga, né, manter a bola sempre no ar. Para que a gente tenha forças para continuar lutando, mantendo a fé. E é importante. A alegria é a certeza de que você confia em Deus. Não adianta a gente ter fé, dizer que tem e ficar triste. Falta de fé. Fé também tentando de resolver dormir. E se não resolver, não vou atrapalhar o Espírito Santo. Às vezes não está resolvendo porque é o agir dele para outra pessoa, entendeu? E esse negócio de orar, uma colega me pediu para orar por ela, pelo pai. Aí eu lembrei da mãe de Thaisa, que está hospitalizada. Aí eu já fiz uma galera aqui, já tem 18 pessoas na minha lista. Lembrar de orar por todos, né? Eu oro muito por mim, pelo meu dia, mas é importante também orar pelos outros. E dizer a vocês que eu tenho pena de quem nos maltrata, assim, das perseguições. Eu tenho pena de quem nos maltrata. Não que a gente queira pagar o mal com o mal, ou que a gente deseje o mal, mas porque o nosso pai é fiel e ele é justo, cara. Eu só disse assim, misericórdia. Não fiquei feliz, mas também disse misericórdia. Peço a Deus misericórdia. Já botei o nomezinho dela aqui na lista. A professora que me maltratou disse que sofreu um acidente. Eita, Eu não desejei nada, eu não desejei nada de mal a ela. Deus tá vendo. E já botei o nome dela aqui na lista para orar por ela. Deus abençoe ela. E outro que me disse assim: eu tenho medo desse povo crente. Eu disse: tem que ter medo mesmo. Quem me protege não dorme. O nome dele também já tá aqui na minha lista. E vou fazer todo mundo que me fizer mal vai para a lista de oração. Para Deus abençoar. Já que eu não posso desejar o mal, não posso pagar o mal com o mal, eu vou orar por essas pessoas. muito bom. Ok, pessoal. A internet diz estava um pouquinho ruim aí, mas eu acho que deu para entender direitinho, né? A interpretação dela aí ficou bem bacana. Rosa, Tavares.
Então, eu entendi que a gente deve estar em cuidado para a nossa salvação e, ao mesmo tempo, nos ocupar em cuidar do próximo, do irmão, do novo convertido. Viu, percebeu alguma coisa assim, de fraqueza, de desânimo, de algo que venha a ser nocivo para a fé do nosso próximo, nós chegarmos ali de maneira mansa, né? Claro que Deus quer que a gente seja manso, porém, a gente não fique pisando em ovos, a gente tem que falar a verdade, que é cuidar de nós mesmos e do nosso próximo. Tanto que tem um versículo que fala: instes a tempo e fora de tempo, né? Pregue a palavra com mansidão, cuide, exorte, tem que animar, se precisa de ânimo, tem que animar. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, nos fortalece. Ao mesmo tempo que a gente cuida de um irmão que tá fraco, tá meio devagar, tá em certas situações assim que você vê que, né, tá fazendo mal para ele, que ele tá meio que balançando, é um cuidado que se a gente não ficar apercebido disso, quem vai fazer, né? Já que tem tanta gente distraída, já que tem tantas pessoas voltadas para si mesmo e se perdendo, se ocupando de tantas coisas. Então, assim, seguindo esse critério, esse cuidado de vigilância das nossas atitudes, da nossa vida de avaliação, como é que a gente está diante de Deus, e também de cuidar do próximo, eu acho que não sobra tempo para fazer bobagem. E aí a gente não só se edifica, como também ajuda, porque eu acredito que isso dá um gosto a Deus, né? Um gosto ao Senhor Jesus ver assim, poxa, ela é esforçada, tá cuidando de viver a minha presença, ainda tá ajudando o irmão. O que ele fez, né? Ele tinha a vida dele, era a parte vertical, a vida dele com Deus, e ao mesmo tempo ele estava ali, trabalhando, exortando, chamando atenção para salvar. E é o que nos resta agora nessa reta final. Perfeito. Cadê aí? Dona Rosa Pereira. Boa noite, pessoal. Bom, esse capítulo, ele é um capítulo que nos dá muita direção e detalhes, que às vezes fica desapercebido da gente. A gente vive um momento do dia a dia, correndo para cá, correndo para lá, e às vezes esquecemos da nossa parte espiritual. E Paulo, ele chama atenção de coisas bem relevantes, né? O que podemos fazer para não sairmos da presença do Senhor. E o quanto é importante, mesmo em meio às tribulações, aos problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, né, que vem, na realidade, para nos tirar da presença de Deus. O diabo, ele usa muito essas pelejas que a gente tem no nosso dia a dia para que a gente fique distraído, coloque totalmente a, a, a nossa fé de lado, achando que tudo que está nos acontecendo são coisas que atrapalham o nosso dia a dia e atrapalham também a nossa relação com Deus. Então, assim, Paulo ele vai discriminando tudo, descrevendo tudo que é necessário para que a gente não saia da presença, que a gente se alegre diante das tribulações que a gente passa do nosso dia a dia, porque Deus ele está ali presente. Eu, eu creio que tudo que acontece na nossa vida, ela tem um propósito de Deus. Nada vem à toa, nada. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é para a nossa destruição, eu não vou conseguir, a gente fica fraco, mas, na realidade, não é isso. Tem um propósito por trás de tudo isso. Fortalecimento, transformação, é, atenção um pouco mais na vida espiritual da gente. Eu sempre digo que hoje, nesse mundo, tudo é espiritual. Tudo. A gente não consegue enxergar isso, muitas vezes a gente não consegue enxergar isso,
mais eu vejo tudo ao nosso redor e o nosso derredor espiritual. Tudo que acontece é espiritual. Então, se a gente tiver essa atenção, se a gente for vigilante quanto a isso, né, a gente vai conseguir entender, estar mais próximo de Deus e confiar mais. E a nossa fé só tem a crescer. Né? A gente fala, são tantos os problemas que surgem para minar sua fé. Né? Você está bem, daqui a pouco estoura um problema, e aí te desequilibra, e aí você fica meio que desnorteado, fica decepcionado, e é nesse momento que o diabo, ele é oportunista, ele usa para que você fraqueje. E se você não estiver atento, né, você fica naquele momento, você fica frágil. E Paulo, ele fala todos esses detalhes, né? E aí que a gente deve se alegrar mesmo nas tribulações, e que a gente deve colocar também, né, o amor ao próximo. Eu me lembro que, quando eu fui para a Igreja Universal, eu fui com minha vida toda destruída. E, em um determinado momento, né, eu já estava frequentando a igreja, já tinha me batizado nas águas, tal. Mas a vida continuava aquela destruição total. E eu dizia, meu Deus, eu tô indo, eu tô tentando, eu tô buscando, tal. E em um determinado momento Deus falou comigo. E ele me disse assim: cuide do meu povo, que eu cuidarei de você. E eu disse assim, mas como é que eu vou cuidar do teu povo? Eu vou falar o quê? Eu vou evangelizar? Eu não tenho um testemunho para chegar para eles. Mas Deus, ele, quando você tem uma ligação com ele fala, eu sempre digo às meninas, presta atenção nos sinais, presta atenção na sua relação com Deus, não é a relação com o homem, é a relação com ele, que ele vai falar a você e ele vai te dar uma direção. E aí, Deus falando comigo, cuide do teu próximo, que eu cuidarei de ti. E foi assim que eu consegui sair das tribulações e dos problemas que eu estava vivenciando, quando eu passei a cuidar do meu próximo e deixei a minha vida para ser cuidada por Deus. E em determinado momento eu vi tudo se reorganizando e eu disse, meu Deus, tá tudo, os sinais aparecendo, e dizer, vai por aqui, vai por cá, tal. E aí quando eu vi, já estava toda a minha parte resolvida. E eu muito envolvida com a obra de Deus. E eu sempre digo assim, quando vem alguém conversar comigo, porque eu estou assim, estou assado, estou vivendo isso, não aguento. Eu disse, posso te dar um conselho? Comece a trabalhar para Jesus. Mas a minha vida comece a trabalhar para Ele. Trabalhe para Ele, porque Ele vai modificar a sua vida. Trabalhe para Ele, que Ele vai trabalhar para você. E esse é o meu conselho para todos. Né? Não blasfeme, não murmure, agradeça. Tudo, por isso que eu digo, tudo é espiritual, tudo tem um propósito. E Paulo, aqui nesse capítulo, ele vai falando, ele vai lhe dizendo tudo direitinho como você deve proceder. Né? E se a gente tiver essa atenção, né? e colocar essa parte espiritual, sabe, para trabalhar para nós, eu digo que a gente tem que colocar essa parte para trabalhar para nós mesmos. E a gente vai aprendendo, a gente vai se cuidando e a gente vai subindo cada nível, cada vez mais, e a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus, a gente vai entendendo a vontade dele para conosco, para com a nossa vida. É fácil? Não. É muito difícil. Tem hora que a gente fala assim, eu não vou conseguir. Mas aí, vá para o joelho, ore, peça a Deus, e ele vai te dizer, você consegue. Eu não dou um fardo que você não consiga carregar. E aí a gente vai crescendo, entendendo que Deus, ele nos deu várias armas, né? E uma das armas mais fortes que a gente tem é a nossa fé. A nossa fé, ela vem precedida do amor, vem precedida da justiça, e ela vai precedendo de várias coisas. Mas a gente vê na igreja que as pessoas
Por exemplo, vai lá buscar, eu vou buscar minha bênção. Ah, eu quero conquistar isso, eu vou conquistar isso. Esquece que Deus ele não é nosso garçom. Ele não está ali para servir a gente do jeito que a gente quer, como a gente quer. Ele quer que a gente se transforme, que venha algo de dentro para fora e que a gente vire uma outra pessoa e que a gente possa chegar e chegando e caminhando com Ele. E aí a gente vê tanta gente passando tanta dificuldade, tantos problemas e achando que não consegue, eu não consigo, eu não consigo. E esquece de tantas coisas que a gente pode fazer para conquistar, não conquistar a bênção, gente, é para conquistar o nosso relacionamento com Deus. Porque eu sempre digo assim, é Ele que me levanta, é Ele que me acorda todos os dias, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que dá direção. E por que que eu tenho que olhar para o problema, eu tenho que olhar para o homem, eu tenho que olhar para as opiniões alheias, eu tenho que olhar para aquele momento que está acontecendo na igreja, que está aquele burburinho. Eu não tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para Deus. Eu tenho que manter meu relacionamento com Ele a todo custo. Goste quem gostar, fale quem falar, e meu relacionamento com Ele é o mais importante. Então, Paulo, ele vai colocando como é que a gente deve fazer, né? Ele fala que é para a gente examinar tudo, reter o bem, não querer, não ser vingativo, fazer o bem para o outro, sem pensar, porque o outro é isso, fez aquilo outro. A gente faz o anjo da madrugada, a gente sabe que aquelas pessoas que estão ali são pessoas que pecaram, que fizeram muita coisa errada e que acabaram na rua. Mas a gente vai pensar, poxa, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Não, a gente quer resgatar aquela alma, quer que ele pense assim, que a gente possa trazer ele de volta. Tem um rapaz que eu atendo aqui, de vez em quando ele vem buscar comida. Ultimamente ele está vindo quase todo dia. Mas tem dia que ele chega aqui agressivo. Aí meu genro falou assim, ele chegou aqui falando, ele queria comer, que não sei o quê, que você dava, que a senhora dava comida a ele, que não se nega a comida, que não sei o quê. Eu disse, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Você já pensou que ele passa 2 dias sem comer? Já pensou que ele fica ali naquele ponto de ônibus, que ele tem uma ferida na perna, aquele sol quente ali ardendo naquela ferida, o estômago dele queimando de fome? Que ele vai chegar aqui? Às vezes ele chega agressivo, como se você tivesse obrigação de dar comida a ele. Aí eu relevo tudo. Calma, seu Val, peraí que eu vou fazer uma comidinha pro senhor, tal, entendeu? Tá indo para a igreja e tem uma coisa tão legal que ele tá indo para a igreja. Ele tá indo para a igreja todo dia. Quando eu entro, ele tá lá no fundinho. Aí ele fala assim, eu estou aqui ouvindo a palavra. Então Deus está trabalhando naquela alma. E às vezes é agressivo com essas pessoas, mas a gente tem que se colocar. A minha vida toda eu trabalhei em hospital, clínicas, e eu vi os atendimentos daquelas recepcionistas que recebiam aquelas pessoas doentes de tal, com grosseria. Eu disse, gente, vocês sabem o que é que se passa na vida dessa pessoa? Se ela recebeu um diagnóstico, se ela está doente, se tem um pai doente, uma mãe doente. Então, ela vem do jeito destruída. Aí chega aqui, encontra vocês tratando mal. A gente tem que tratar com amor. E Paulo, ele fala isso sobre o amor que a gente tem para ter com o outro, né? E às vezes a gente não compreende isso porque a gente fica preso a isso aí. Então, é isso aí. A minha compreensão é essa. Paulo era um homem de amor, de fé, e que ele nos ensina a cada dia a chegar a esse patamar dele aí. E se a gente parar para pensar que hoje nesse mundo tudo é espiritual e que a gente tem que estender a mão para socorrer, a nossa vida ela vira outra. Foi isso, eu entendi. Com certeza, eu concordo plenamente com a senhora. Quando eu tive esse entendimento e comecei a me entregar mais ao serviço da obra de Deus, né, evangelizando, cuidando não só das coisas da igreja, não, aquele trabalho que a gente faz por fora também, nossa família, com amigos, né?
pessoas estranhas, pessoas do seu trabalho, que a gente vai lá, dá uma palavra, anima, faz alguma coisa assim, ajuda de alguma forma. Então, sem sombra de dúvidas, viu, povo lindo? A obra de Deus prospera, se envolve com a obra de Deus. Claro que não é essa a primeira intenção, né? Você prosperar, mas é consequência. É consequência. Bom, só para concluir, dona Ana, se a senhora tiver algo a acrescentar, dona Ana, acrescente, caso contrário, aí a senhora faz a última oração, por favor. Não, boa noite. Já foi tudo falado, né? Como falou, algumas falaram aí, que mesmo passando por problemas aí, a gente leu aqui na palavra, a orientação é alegrar em tudo, agradecer, orar sempre, confiando em Deus. Seja qual for o problema, confiar em Deus. Tem momentos que a gente fraqueja, entristece, mas quando você dobra o joelho, ora, Deus fortalece e vem um refrigério na alma e você levanta do joelho com força, força para enfrentar. E é isso que ficou para mim. Perseverança mesmo na fé e se preparar confiando em Deus e sendo uma igreja viva, ser testemunha viva do Senhor Jesus, aonde estiver, aonde chegar, é o testemunho, porque muitas vezes palavra não convence, as pessoas observam o comportamento, a atitude, às vezes até provoca para poder ver como é que a pessoa reage, para ter o prazer de falar, dizer na frente, você é assim que você é crente? É. Eu que não quero ser igual a você. Por isso a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande quando a gente abre a boca e confessa que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, aqui dentro dessa palavra venho mostrando tudo que, aliás, a palavra, a Bíblia inteira mesmo mostra que o cristão, como é o proceder do cristão. É isso que ficou para mim. Sim, senhora. Melhor e é melhor não estar na terra no dia de Deus, no dia do juízo de Deus. É melhor não estar nem mais aqui. Com certeza. Esse é nosso É, objetivo. com certeza. O Senhor Espírito Santo nos fortaleça. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda, Senhor, na Sua presença, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse momento, meu Pai, em que nos reunimos após um dia de cansaço, mas nós tiramos da fraqueza a força para estarmos aqui meditando e passando uma para outra as experiências da vida e como que a gente deve prosseguir. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por este momento e peço ao Senhor, meu Pai, que nos fortaleça e o Senhor nos conduza, meu Pai, porque o mundo está cada dia que passa pior. E nós precisamos, Senhor, ser testemunhas do Senhor para alcançar as pessoas, meu Pai, porque as pessoas hoje não querem parar para ouvir a gente a evangelizar, não querem, não tem tempo, estão corridas. Mas que o Senhor, meu Pai, nos capacite cada vez mais para que possamos levar a Sua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, e que sejamos as testemunhas para nossos familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, todos, Senhor. Todos, a olharmos para cada um de nós,
que não sejamos a nossa face, sim a face do Senhor, que seja mostrada para as pessoas. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita nossos familiares, aqueles que resistem, meu Pai. Que o Senhor venha repreender esse espírito de resistência, meu Pai. Repreenda ele, meu Deus, porque só o Senhor pode tirar as escamas dos olhos dos nossos familiares, para que eles entendam e compreendam que sem o Senhor não existe salvação. Nós estamos aqui sendo orientadas do que está para acontecer. Já, aliás, já tem acontecido muita coisa, mas o pior ainda está por vir. Nos prepara, Senhor. Nos dá força para que possamos preparar as pessoas. Assim como nós aprendemos, nós estamos aprendendo, que possamos ensinar para as pessoas também que isso é real, não é ficção. Por isso, Espírito Santo, neste momento eu peço ao Senhor que nos instrua e que nós sejamos para o Senhor um instrumento, meu Pai, aonde chegarmos, aonde estivermos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita a nossa família, que o Senhor acampe anjos ao redor de cada um deles, para guardá-los, livrar de todo o mal. Nos proteja, nos livra, Senhor. Nos dá uma noite de sono tranquilo e nos prepara para amanhã, que é a batalha espiritual. Que o Senhor, as pessoas que foram convidadas, meu Deus, dá forças a ela para chegar até a tua casa. E que o Senhor, meu Pai, use os teus servos, pastores, Senhor, proteja eles, porque eles dão tudo da vida deles, meu Pai, para estar nos orientando e tomando as nossas guerras para lutar contra o mal. Abençoa, Senhor, a nossa igreja e nos abençoa. Nos dá uma noite de paz, um sono suave e um despertar em Sua presença. É o que eu peço ao Senhor e desde já agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, Deus abençoe todas vocês. A gente se encontra aí novamente no sábado, em nome de Jesus. E vou encerrar aqui, mas você continua aí. Peraí. Até a próxima.